Capítulo 1. Mal, o que eu não daria por alguns bons espetos de carne vendidos nas ruas. Mal olhou para o céu nublado e suspirou. Ela vivia em um mundo que estava em outrora um lugar de beleza cintilante e incomparável e um ambiente nocivo, imunda e sufocante, jaula. 3 meses já. Ter esperança, meu velho homem. Parecia que outro dia ela tinha ido à floresta colher ervas, e lá conheceu 3 sequestradores, vamos chamá-los de aldeões 1, 2 e 3. Eles estavam atrás de mulheres para o Palácio Real e, em uma palavra, eles ofereciam o mundo, na maioria forte e desagradável proposta de casamento. Agora, não é que ela não fosse paga, e com alguns anos de trabalho, havia aquele vislumbre e esperança de que ela pudesse voltar para sua cidade natal. Havia maneiras piores de ganhar a vida se alguém fosse para a cidade real por vontade própria. Mas Mal, que estava seguindo seu caminho muito bem como farmacêutica, muito obrigado, via isso apenas como tanta dificuldade. O que os sequestradores fizeram com as jovens nubes que capturaram? Às vezes, eles vendiam as meninas aos eunucos, destinando o dinheiro arrecadado a uma noite de bebendo para eles mesmos. Às vezes os jovens eram oferecidos em lugar da própria filha de alguém. Para Mal, era uma questão discutível, pois agora ele encontrava a si mesma capturada, sem considerar a razão. Outro, ela nunca desejou qualquer coisa para fazer com o Gong, a residência imperial de mulheres. O lugar estava tão impregnado de odores de maquiagem e perfume que enjoava, e ainda mais cheia dos sorrisos finos e forçados das damas da corte em seus lindos vestidos. Em seu tempo como farmacêutica, Mal acreditava que não havia toxina tão assustadora quanto o sorriso de uma mulher. Aquela regra era mantida verdadeira, quer nos salões do palácio mais ornamentado, quer nas escolhidas câmaras das mais baratas casas de prazer. Mal ergueu ao cesto de roupa suja aos pés e dirigiu-se para uma loja próxima. Prédio. Ao contrário da deslumbrante fachada frontal, o sombrio pátio central alojado pavimentado com laje, onde ficavam aos servos pessoas, homens, mulheres e homens, em princípio, eram não permitidos no Palácio dos Fundos. Homens que poderiam entrar eram membros e parentes de sangue daquele mais nobre no país, ou ex-homens que perderam uma parte muito importante deles mesmos. Naturalmente, todos os homens para quem Mal estava olhando agora eram o último. Isto era torcido, ela pensava, mas era coisa lógica para fazer. Ela largou a cesta e viu outras entrada ao lado. Prédio de cima. Sem roupas sujas, mas limpa a lavanderia que tive seco em o sol. Ela olhou para a etiqueta de madeira pendurada no cabo. Deu à luz uma ilustração de uma folha junto com um número. Nem todas as mulheres do palácio eram alfabetizadas. Não foi tão surpreendente. Algumas, afinal, muitas delas foram trazidas para cá à força. Embora os rudimentos de etiqueta foram incutidos nelas antes de chegarem. Isto provavelmente teria sorte, refletiu Mal, se metade das meninas que tiveram arrancados do campo acabaram por saber ler. Era poderia dizer, um risco de o Palácio dos Fundos ficar muito populoso. A qualidade era sendo sacrificado pela quantidade. Embora não se igualasse de forma alguma a Flor Jardim, do ex-imperador, as consortes e damas de companhia juntas numeravam 2.000 pessoas, enquanto com os eunucos passou para 3.000. Um grande lugar de fato. Mal era uma criada, um cargo tão humilde que ela nem tinha classificação oficial. O que mais ela poderia esperar, como uma garota que não tinha ninguém para apoiar? De lá no tribunal, quem tivesse chegado por caminho de sequestradores para preencher fora o palácio funcionários. Se ela possuísse um corpo tão bem torneado quanto uma peônia, ou uma pele tão pálida quanto na lua cheia, ela poderia pelo menos ter aspirado ao status de uma das classes inferiores concubinas. Mas Mal possuía apenas pele avermelhada e sardenta e membros com todos a elegância do ramos secos. Eu preciso apenas fazer esse trabalho bem feito. Mal olhou para cima e a cesta com uma marcação retratando a ameixa flor e o número 17, e saiu o mais rápido que pôde. Ela queria pegar de volta. A dona da roupa suja no cesto era uma das de baixa classificação consortes. O quarto dela era bem mais luxuoso do que os concedidos aos outros baixa consortes em fato, isto era francamente ostensivo. O ocupante, Mal presumiu,
deve ser filha de alguns ricos de família nobre. Quando a mulher era atribuída à palácio classificação, ela era permitida ter suas próprias damas de companhia. Uma consorte menor, entretanto, poderia ter 2 damas ao mesmo tempo. Maioria, mas Mau não era uma dama de companhia. A uma consorte inferior eram permitidos quartos pessoais nos recintos fundo do palácio, mas eles eram inevitavelmente visitados às vezes, onde o olho imperial era improvável sempre para cair sobre elas. Se ela deve, apesar disso, ser agraciado com uma noite com Sua Majestade, ela receberia novos quartos, enquanto uma segunda, tal noite, significa que ela tinha verdadeiramente encontrado um lugar no mundo. Quanto àqueles que nunca despertaram o interesse do imperador, depois de uma certa idade, um consorte, presumindo que sua família não exercesse influência particular, poderia esperar ver-se rebaixada, ou mesmo concedida como esposa a algum membro da burocracia. Se isso era uma bênção ou uma maldição, dependia a quem ela foi concedida, mas o destino que as mulheres mais temiam estava sendo concedido sobre um dos eunucos. Mau bateu discretamente sobre a porta. A dama de companhia abriu e retrucou: apenas deixe aí. Dentro, uma consorte que cheira ao mais doce perfume estava bebendo um pouco de álcool de uma xícara. Ela deve ter sido muito admirada por sua beleza naqueles dias tranquilos antes de ela chegar ao palácio, mas quando chegou aqui, descobriu que sabia muito sobre o mundo exterior como um sapo que passou a vida num poço. Lutado por a variedade de flores deslumbrantes deste jardim, ela perdeu a vontade de continuar lutando por um lugar aqui. Eu ultimamente tinha parado de sair de seu quarto a todos. Você saber que não é bom visitar, certo? Mau pegou a cesta dela e voltou para a área de serviço. Ainda havia muito trabalho a fazer. Ela pode não ter vindo ao palácio por vontade própria, mas eles estavam pelo menos pagando-lhe, e ela pretendia ganhar seu sustento. Mau, a farmacêutica, era mente diligente, se nada mais. Se ela mantivesse a cabeça baixa e fizesse o seu trabalho, ela poderia esperar deixar este lugar algum dia, se nunca, ela presumiu. Infelizmente, o pensamento de Mau foi de Gamos, ingênuo. Ela não sabia o que iria acontecer. Ninguém faz. Essa é a natureza da vida. Mau era relativamente objetiva e pensadora para uma garota de 17, mas ela tinha algumas qualidades que continuamente a perseguia. Por um lado, curiosidade, e por outro, uma fome de conhecimento. E então houve seu sentido emergente da justiça. Há alguns dias, Mau iria descobrir a misteriosa e terrível verdade sobre as mortes de várias crianças no Palácio dos Fundos. Alguns disseram que era uma maldição lançada sobre qualquer concubina que ousasse produzir um herdeiro, mas Mau recusou considerar o assunto como qualquer coisa sobrenatural,